Deixa eu ver se consegue. Me avise, Começou. então, quando começar. Ok. Pronto, boa tarde, gente. Estamos reiniciando novamente, depois das dificuldades tecnológicas. Então, hoje a gente vai trabalhar com o Maurice, aqui, que está colaborando conosco na discussão sobre essa questão do mapeamento, né, intercultural e em experiências em comunidades indígenas. Então, eu vou repassar para a Maurice, para que ele mesmo se apresente, mas sejam todas e todas bem-vindas, né, novamente. Bom, boa tarde, né? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, esse aqui é o mapeamento. Eu vou apresentar um trabalho sobre o mapeamento e educação intercultural, né? Um relato de experiência com povos indígenas. Como eu disse, eu me chamo Maurice, eu sou geógrafo, indigenista, né? Trabalhei com, acho que cerca de 25 povos dentro da minha vida, desde 96 com os Terena, e depois com os Yanomami, né? E vou apresentar esse trabalho basicamente com povos da Caatinga, né? Que são mais afetos à questão e à região que vocês vivem, né? No Nordeste, né? E então essa vai ser a ideia mais ou menos do trabalho. O que eu vou apresentar? Vou fazer uma introdução sobre mapas, povos e saberes da Terra, né? Vou apresentar o contexto disso, que é a PNGAT, a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, e a partir daí vou apresentar algumas experiências pedagógicas com os Xocó, os Pancararu e os Chacriabá. E, por final, uma discussão sobre estar no mundo, né, o mapa como uma ferramenta de diálogo. Então, o mapa, ela nos ajuda a essa consciência do estar no mundo, né? Segundo Simondon, que é um filósofo das técnicas, né, o mapa como objeto técnico, né, ele só pode ser entendido, né, nessa conexão entre o vivente e o mundo, né, entre aquele que usa o mapa e o mundo, como uma ferramenta, né? Como todo objeto técnico, ele tem essa característica. Lembrando que mundo, né, a gente experiencia o mundo através dos nossos lugares, ou seja, a primeira coisa que a gente vê no mundo é a paisagem ao entorno da gente, ao nosso entorno, né? E não o mundo inteiro. O mundo inteiro é outra consciência, né? O processo educativo da questão do mapa é necessário contar que a gente sempre busca uma simetria entre os saberes da Terra, que é o que vai ser representado, e a sua representação, o mapa, né? Então, o mapa, para ser visto assim, ele precisa ser entendido como apenas um desenho da Terra visto de cima, né? Isso permite que a gente interprete os mapas feitos à mão como mapas, de fato, e não como mapas relativizados. Os mapas mentais e as caminhadas são o nosso modo, vai ser o nosso percurso metodológico para a gente começar esse trabalho. Então, em geral, a gente faz uma apresentação com povos indígenas, quando a gente vai trabalhar com eles, né? E passa a fazer um mapa mental, ou seja, bota uma folha em branco, né? Talvez com alguns rios desenhados da região onde eles vivem, em que eles possam livremente indicar os lugares sensíveis, os lugares que são interessantes do ponto de vista da visão deles, né? Do ponto de vista deles, né? E a partir daí fazemos caminhadas, se isso é possível, nesses locais, né? Está aqui exemplos com o Chavante, de mapas mentais sendo discutidos com eles, e com os Yanomami, já em campo, a gente aprendendo a técnica do GPS e percorrendo lugares de interesse dos povos indígenas, dos Yanomami, no caso. Para fazer o mapa, a gente vai se utilizar, né, o geógrafo sempre trabalha com a ideia da multiescalaridade, né, que é mudar de escala como modo de apreensão de uma realidade, né, eu vou trabalhar com 3 escalas de abordagem, né, a situação, né, que é a colocação do nosso objeto de interesse, da terra indígena, no caso, num contexto mais amplo, o sítio, que é como é essa terra indígena, que a gente possa descrever essa terra indígena, e um destaque, ou seja, os lugares da terra indígena que são importantes falar, porque são interessantes do ponto de vista dessa terra indígena, desse povo, né? Então, a PNGAT, essa Política Nacional de Gestão Territorial em Terras Indígenas, gestão ambiental, né? Ela foi uma política, um decreto da Dilma, né, na época, em 2012,
e que simplesmente corroborou já o que é discutido por povos indígenas. Isso é muito importante dizer, porque a experiência dos povos indígenas, nesse caso, precede a ação da sua política pública, do seu instrumento público de gestão, né? E só o legitima, né? Então, nisso, a gente vai trabalhar nessa apresentação com essa discussão sobre alternativas econômicas de uso da terra, ameaças de proteção territorial, né, os problemas ambientais, os saberes indígenas que resolvem esses problemas, e, por fim, né, essa discussão sobre terra e território, né, que nem sempre representa a mesma coisa, né. Aqui eu apresento alguns objetivos, mas como eu vou passar para vocês a política do PNGAT, vocês podem procurar no Google também, o conjunto dos objetivos. Aqui vale apresentar, vou só reforçar, né, a presença, né, entre os objetivos, né, da valorização da contribuição das mulheres indígenas na conservação, recuperação e uso sustentável dentro das terras indígenas, tá? Então, são essas 3 terras indígenas que nós vamos apresentar: os Pancararu, o Chocó e o Chacriabá, tá? Então, o Chocó, esse aqui é o Cacique Bá, né? Ele teve uma revelação, e isso é muito importante, né? Que o tornou cacique, né? Quer dizer, ele se torna liderança a partir de uma consciência mítica e mística muito maior sobre o seu povo, né? Isso que ele chama de revelação, né? Aqui está a Ilha de São Pedro, que é onde viviam os Chocó, né? Viviam numa condição quase semi-escrava, porque trabalhavam para as fazendas do lado, né? A fazenda Caiçara, da família Brito. E foi quando eles foram quase expulsos da terra da Ilha de São Pedro que eles passaram a lutar pelo território e tomaram consciência da necessidade de lutar, né? É a única terra indígena em Sergipe, né? E nascida de uma missão religiosa nessa Ilha de São Pedro, e os religiosos da época acabam por reconhecer, né, o direito à terra do Chocó, e os Chocó passam, então, a reivindicar a terra em que eles já trabalhavam nessa condição semi-escrava, mas que eles conheciam melhor do que os próprios que se diziam proprietários, né? Então, está aqui um destaque da Pedro. Tá? Aqui, então, seguimos mostrando alguns detalhes da Caatinga, né? Cactos, o pessoal que participou do trabalho mais profundamente, né? Nesse trabalho de mapeamento, né? E alguns outros detalhes da Caatinga, aqui a Caatinga na Fazenda Caiçara. Aqui o resultado das reconquistas do Chocó, né? Esse quadrado, esse quase quadrado, com o Rio São Francisco margeando a parte norte. E mais um detalhe da Caatinga, né? Aqui temos a terra indígena Caiçara, Ilha de São Pedro, num contexto regional, numa época de seca. Notem que esse róseo que aparece são as áreas onde não há árvores, praticamente, onde a vegetação está praticamente seca, né? O róseo, em geral, nas imagens Landsat, apresenta como áreas de solo exposto, onde é possível ver o solo rochoso da Caatinga. E aqui, numa época pós-chuva, né, em 2013, você nos permite ver um pouco melhor a situação, com um pouco mais verdejante, né? Está aqui a Caiçara Ilha de São Pedro, né, e alguns eventos, né, como lixões e plantações transgênicas, né, que os afetam, né? E isso foi conversado durante o trabalho, né? Além do próprio Rio São Francisco, que sofre enfim, com perda de água, né, de volume, de vazão e tudo mais. Os Pancararu. Aqui está os encantados dos Pancararu, né, como eu havia dito, né, que é de uma importância fundamental na defesa territorial, né, os Pancararu sempre se pautaram pela presença dos encantados, né. Aqui eu apresento algumas imagens da Caatinga, né, das quais eu destaco, né, os cuidados com animais, né, o Júnior, né,
dessa região da Barriguda, e o Croá, que está aqui nessa fotinha esquerda, no seu ambiente natural, e aqui em cima de uma cisterna, né, que é uma das alternativas de água, como para secagem, e é através do Croá que se faz essa vestimenta simbólica, né, tradicional dos encantados. Desculpe, rapidamente. Aqui também o Brejo dos Padres, numa imagem de destaque. Aqui a caatinga seca, a terra indígena Pancararu, na seca e nas chuvas, né? Eu mostrei também a represa de Taparica, aqui antes dela existir, em 84, e aqui após a existência dela, em 2013, quando os Pancararu não mais puderam visitar a cachoeira de Taparica, que foi alagada por essa represa, e era onde os encantados se fizeram encantados, né, a partir do pulo, né, deles, pedras da cachoeira, como modo de não serem raptados pelos seus inimigos, os brancos. Aqui a represa ao fundo na foto, né, e uma imagem que mostra uma área que seria reivindicada pelos Pancararu, que eles consideram parte do seu território. Então, o território Pancararu é seguramente muito menor do que, ou maior do que a terra indígena que lhes foi demarcada. Essa é a terra indígena, né? Tem a terra indígena Pancararu e Entre Serras, que já foi uma retomada, e aqui são vários outros povos que são as pontas de rama, né? Que descendem dos Pancararu e que passaram a habitar outras regiões da divisa entre Pernambuco, Alagoas e Alagoas, né? Já no estado do Alagoas. Bom, até aqui eu já tinha apresentado, então agora daqui para frente eu vou apresentar os Chacriabá. Bom, os Chacriabá estão em Minas Gerais, como eu disse, né? Estão na divisa da Caatinga enquanto bioma, já em contato com o Cerrado. E aqui eu mostro para vocês a casa Chacriabá. Eu não sei se vocês tiveram notícia, pessoas que são mobilizadas com povos indígenas, sabem que essa casa pegou fogo, né? E foi uma tristeza. A Célia Chacriabá, que é uma grande expoente dos povos indígenas do Chacriabá, né, uma representante muito forte, contou isso em redes sociais, que essa casa foi criminosamente incendiada, queimada, né? É uma casa muito representativa, porque fizeram ela num formato redondo, como existiam habitações no passado. Os Chacriabá tiveram uma retomada espiritual muito grande relacionada à sua arquitetura, né? Passaram a usar diversas técnicas antigas de pintura com corantes naturais no barro para fazer as suas casas, né? E esse foi um modo de meio se autovalorizar enquanto povo, né? Tá aqui duas grandes lideranças do Chacriabá, o Hilário, né, que está nessa foto de cima, que hoje também é uma figura muito importante para o Chacriabá, e o seu Valdemar, que é esse senhor aqui embaixo de chapéu preto, né, e que também é uma liderança muito grande na região, né, super reconhecido e nos acompanhou no trabalho inteiro. Desculpem. Vou começar o Chacriabá pelo inverso, né? Vou apresentar a região deles. Infelizmente, eu apresentei essa imagem, esse mapa, que é o mapa do mosaico das unidades de conservação do norte de Minas Gerais, né? Que vão desde da parte ao oeste, que é o Guimarães Rosa, e aqui esse roxinho, aqui esse róseo que eu pus aqui, é a terra indígena Chacriabá, né? Então, num contexto maior do norte de Minas, né, você tem a APA do Peruaçu, a região do Parque Nacional do Peruaçu, né, e a terra indígena compõe o mosaico de unidade de conservação que procuram proteger as áreas de Cerrado e Caatinga do norte de Minas Gerais, né? Vou apresentar aqui, então, algumas fotos, né, da Caatinga de Minas Gerais.
Essa foto da Caatinga apresenta uma casa semi-destruída ali no fundo. Dá para ver no centro da foto? Essa casa era do Rosalino, que é um mártir também do povo Xacriabá, né? Com a morte do Rosalino, foi uma morte extremamente cruel, né? Esse aqui é o irmão do Rosalino, com quem eu me apresento, né? Os Xacriabá passaram a fazer a sua defesa territorial. E por isso, né, é que a terra indígena Xacriabá foi demarcada em partes, deixando de fora outros Xacriabá, né, que não foram na época contemplados. Então vou apresentar aqui a terra. Esse mais roxo aqui é a terra indígena que foi primeiro demarcada, né? A região da Casa do Rosalino está aqui. Não sei se dá para ver a setinha que eu estou apresentando, né? A partir daí, eles passaram a reivindicar em função dos seus moradores, dos seus outros Xacriabá, né, dos seus parentes que também estavam em outras áreas, né? Aqui, que é a rancharia, e as outras terras que englobam, inclusive, o Parque Peruaçu. Essa, a oeste, é o Dizimeiro, essa aqui, maior, é o Parque do Peruaçu, que é a chamada retomada. Vamos lá. Então, nessa imagem que eu te vinha mostrando, está aqui o irmão do Rosano, né? E aqui, à direita, né, três fotos que são da região do Dizimeiro, para você ver que os Pancararu, desculpe, possuem uma vivência também com o Cerrado, né? Esse aqui é o Buriti, a palmeira do Buriti, e aqui eu apresento essa senhora aqui do Dizimeiro, tem uma tradição muito grande de fazer a chamada seda do Buriti, que é usada para artesanato. Então está aqui ela em cima de folhas de Buriti, mostrando algumas das sedas já feitas, e aqui ela enrolando a seda a partir da folha do Buriti, né? E Zimeiro, como eu disse, está nessa região oeste aqui. Ela mora aqui no final. Vamos a algumas fotos mais, né? Do Xacriabá. Então, nesse mapa, a gente vai ver algumas fotos das áreas de retomada, e aí um conflito que vocês vão considerar curioso. As duas primeiras fotos, eu não sei se dá para ver, né? Aqui havia a placa de uma fazenda. Essa placa estava escrito lá o nome da fazenda e escrito proibido entrar, roubar coisas e tudo mais. E aí eles apagaram o nome da fazenda e botaram terra indígena Xacriabá. Pronto, está resolvido o problema. Luciana, se houver algum problema, você, por favor, me avise, tá? Não, você consegue apresentar ele maior, eu acho, Maurício. Aqui é só a apresentação de slides e então coloca Então, da tela atual. Aí ele vai abrir tá. mais, vai mostrar melhor as fotografias. Vamos ver. Sim? Melhorou? Ainda não. Pois é, eu estou com a apresentação de slide e não está Tá apresentando para melhor. você? Tá Tá, melhor? tá melhor. Tá melhor. Tá. Então, eu estava chamando ao contraste dessas duas fotos. Primeiro, a da retomada, né? Em que eles apagam o nome da fazenda e colocam o nome Terra Indígena Xacriabá em vermelho, né? E ao lado, Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Ocorre que essas duas imagens, né, essas duas fotos, são praticamente do mesmo lugar, né? O Parque Nacional está sobreposto à área de retomada. Então, é muito importante informar isso, né? Se a gente volta a esse mapa, né, aqui está a região da retomada e também do Parque Nacional, né? O Parque Nacional vem até as bordas dessa serra ao sul. Dá para ver que eu mudei de slide ou não? Luciana? Não, não, tá parado. Ainda tá nas fotografias. Ah, pois é. Esse foi o problema que eu deixei de fazer usar a apresentação de slide, mas vamos lá. Volta. Aí Vai ele demorar um vai. pouco, tá?
Então, aqui, essa aqui é a região do Parque Nacional e a retomada, essa em verde aqui ao sul, tá? Então, a placa da retomada está aqui e a placa do parque está bem aqui, ao lado. Ela está aqui, uma, e ao lado está a outra. Então, essa é uma questão muito séria, né? Que, nesse caso, né, o conflito com a terra indígena, né, com os povos indígenas, está num órgão ambiental, né? É claro que, dependendo do gestor, né, isso se deu melhor ou pior, né? Nós conhecemos gestores que trabalharam no Parque Nacional do Peruaçu, que respeitaram os povos indígenas e dialogaram com eles, né? Mas há todo um processo também autoritário de outros lugares, de outras situações, em que o órgão passa a atuar contra os povos indígenas. Então, esse é um conflito bastante grande, né? Sobretudo porque a gente sabe da importância da proteção ambiental no caso. Então, quer dizer, a gente quer considerar que povos indígenas e meio ambiente devem conseguir ter o mesmo interesse, né? Que é o da conservação ambiental, ao mesmo tempo do respeito ao povo que sempre conservou aquele lugar. Vou apresentar também mais uma região que também está em conflito, que não é dentro do parque, que é essa foto à direita aqui, né, do lado do Burrico. O Burrico é muito importante nessa região, viu, gente? Ainda. E aqui ao lado à direita você tem um braço do Rio São Francisco e a Ilha do Capão, que é outra reivindicação do Chacriabá. Embaixo temos a Barriguda e o Umbu, né, com um carro de boi feito por eles. São duas outras coisas importantes do Chacriabá, tá? Agora eu apresento o grande para vocês verem melhor. Então tá aqui à direita o Capão, né, que é aquela ilha ali no fundo, e a gente atravessando o braço de São Francisco com água na canela, né? Para vocês verem que já em Minas Gerais, né, você tem o Rio São Francisco sofrendo os problemas das mudanças climáticas e do desmatamento, né? Há uma perda de vazão considerável no Rio São Francisco, e quando há cheias, isso também é um problema, né? Quer dizer, a água não para no solo, não é estabilizada pela vegetação como era quando ainda existiam árvores suficientes. Tem que apertar um pouco. Vou mudar. Pronto. Esse slide é um dos mapas que eu apresentei para o trabalho com o Chacriabá, né, do mapeamento de Chacriabá, em que a terra indígena é apresentada com seus pontos de interesse, com algumas fotos, inclusive, né, de interesse em relação à água, né, sendo uma região de caatinga, essencialmente, né, o conjunto, né, o acesso à água é da maior importância. Então, o Chacriabá tomaram cuidado de mostrar para a gente diversos lugares aonde eles tinham alternativas de uso da água, né, inclusive com alternativa de uso agrícola, né? Quer dizer, de cultivar com a pouca água que existe, né? Eles faziam diques de modo que a água se conservava no solo, né? Esses diversos pontos, vocês podem perceber, estão em cavernas, né? Porque ali é uma região de caverna, o Parque do Peruaçu está numa região de cavernas, né? E nesses outros lugares, né, todos, né, você tem também as lagoas, e é importante dizer, né, essa região, né, existe uma das aldeias dos Chacriabá, uma das aldeias centrais, que chama Brejo do Mata-Fome, porque o riachinho do Mata-Fome era um lugar onde os retirantes nordestinos, né, se refugiavam das secas que aconteciam mais gravemente ao norte, na Bahia, né? E isso fez com que muita gente do Nordeste viesse morar com os Chacriabá, que os acolheram. Então, notem, a ideia de mistura, né? A gente tem sempre essa associação de índio e pureza, né?
não levem isso a sério, né? Lévi-Strauss já caracterizou os povos indígenas como um povo da troca, né? Então, assim, o cunhadismo, que é um termo que o Darcy Ribeiro também colocou no seu livro O Povo Brasileiro, mostra assim que os povos da chegada, né, que estavam no litoral com a chegada dos portugueses, né, atraíam os portugueses transformando-os em cunhados, né, enfim, oferecendo casamento. Então, mesma coisa a gente viu aqui na estratégia Chacriabá, né, com os nordestinos que chegavam refugiados da seca, né, quer dizer, eles eram acolhidos, passavam a pertencer ao mesmo povo, né. É claro que isso gerou essa confusão, né, de quem é Chacriabá, quem não é, e o direito à terra. Mas o Chacriabá, aqueles que originalmente são guiados por suas lideranças, seu Valdemar, por exemplo, né, sabem muito bem quem é Chacriabá, no sentido de que os casamentos, né, entre Chacriabás se fizeram presentes, mas não diminuíram, né, não deslegitimaram aqueles que casaram com os não indígenas. Então, a ideia de miscigenação, né, não deve ser entendida sempre como uma ideia, né, de perda de traços culturais, né? Ela pode ser, né, ela é um perigo, mas ela é também uma estratégia dos povos indígenas para conseguirem aliados, né? Então, isso tem sido muito sobre as visões sobre sobre as coisas que acontecem, tá? Mudou de página, gente, ou não? Ainda está no mapa com as fotos É, que tem as cavernas. tá bom, então vamos lá, terminar a apresentação, muda de página. Infelizmente é assim, gente, ele não permite a apresentação em tela inteira direto. Pronto, mudei de página. Então, vamos pensar agora sobre essa questão da terra e dos saberes indígenas, né? Primeiro ponto, água, locais, práticas, formas de aproveitamento. No caso em todos os três povos indígenas, você tem problemas com a água, né? No caso dos Pancararu, eu apresentei o Brejo dos Padres, né? E a dificuldade de pegar água de outros lugares, né? Apresentei as cisternas, né? Como alternativa e para se conseguir, né? Como técnica para se conseguir armazenar água durante a seca. No Chocó, eu apresentei a questão de que as hidrelétricas alteraram a vazão do curso do Rio São Francisco, né? O sistema agrícola de lagoas, que eu acabei não falando muito detalhado no caso do Chocó, né? Que eles plantavam até arroz, né? Secaram, né? Sendo que a ilha de São Pedro hoje praticamente é colada na fazenda Caiçara, né? A seca realmente prejudicou esse lado. No caso do Chacriabá, a gente acabou de ver, né? Temos, então, essa seca de 7 anos, o brejo do mata-fome, né? E o acolhimento dos nordestinos fugidos da seca, né? E a mistura como modo de alternativa, né? Então, apresentei várias técnicas de irrigação, eu não, acabei não apresentando também, né? Mas eles usam muitas técnicas de irrigação, né? E dão muito valor às lagoas e a esses pequenos brejos, né? Que são esses locais de áreas de calcário, onde a água ainda se apresenta em plena seca, né, em pleno período de seca, tá? Então, esses são alguns dos saberes dos povos indígenas, né, sobre a terra. Eu também poderia falar do umbu, né, das espécies que eles cultivam, como buriti, pequi, jatobá, né, que eles utilizam da paisagem, do cerrado e da caatinga também, no caso do umbu, né? Então, como comentei também no caso do croá. Terminar a apresentação, vamos para o próximo. Então, esse é o primeiro daqueles itens que a gente conversava, que eu contei que a gente ia falar, né? Lá no início do trabalho, né? Uso da terra, alternativas e reflexões econômicas. Então, o uso da caatinga é uma questão, saberes que os povos indígenas têm sobre a caatinga é uma questão fundamental que a gente percebeu nesse trabalho e procurou registrar. Né? Outra questão que a gente também procurou registrar, vou deixar essa para o final, desculpem, gente. As ameaças e a proteção territorial. No caso dos Pancararu, os poceiros
e os aproveitamentos elétricos são evidentes, né? Os poceiros tanto impediram, né, que o território dos Pancararu se igualasse à terra indígena, né, como também uma boa parte do sul da terra indígena Pancararu está ocupada por poceiros, né, por outros não Pancararu, não reconhecidos, que ficaram lá e hoje brigam para permanecer, né. É motivo de conflito. Outra questão, aproveitamentos elétricos. Temos a hidrelétrica de Itaparica, como eu contei, e temos também os aproveitamentos eólicos, que trazem uma série de problemas para eles, mas que, ao mesmo tempo, eles vêm dialogando sobre esse assunto, tá? Esses slides em branco eu vou deixar na apresentação do modo como está, porque está mais fácil de mudar. No caso do Chocó, nós temos os fazendeiros, a velha oligarquia foi o grande ponto de luta do Chocó, né? E no caso do Chacriabá, também uma série de fazendeiros e, curiosamente, o parque, como eu contei. Então, você tem as ameaças pontuadas por diversos agentes. Gente, não percam de vista que o parque, apesar de ser uma criação de motivos ambientais, ela é feita pelo Estado, né? Então, o Estado Nacional, nesse caso, pode ter atitudes autoritárias, né, frente a populações tradicionais. Então, a gente deve ter muita atenção e entender, né, a nossa política ambiental, né, não como claro, é uma política de defesa ambiental, mas é também um risco, né, de se fazer autoritária populações tradicionais, né? Pode ser também feita como modo de expropriação. Nós temos vários casos disso no Brasil. Posso contar outros depois, se for interesse. Bom, sobre ameaças e proteção territorial, eu acho que vale a pena pensar na escala do conflito, né, e perceber que o capital, né, o capital enquanto inimigo é sempre onipresente. Ela está sempre a discussão, né, do fetiche da mercadoria, do interesse econômico sobre as terras indígenas, que se torna a maior ameaça, né? Impressionante. É difícil que não seja, né? E que a proteção do territorial, né, deriva em grande parte do saber que esses povos têm da terra e que eles têm muita consciência, né, através da praxis, da experiência, daquilo que é a sua terra indígena, né? Então, uma historiografia dessa relação socioambiental, da relação entre a gente e a terra, né, ajuda demais na consciência desses elementos em jogo, né? É um pouco isso que é o tema central desse trabalho pedagógico, né? Assim, claro que, né, a gente percebe que os povos indígenas já têm essa consciência e que colocar no mapa ajuda muito mais as novas gerações, ajuda muito mais a que isso fique explicitado na forma de uma comunicação, né? Os povos indígenas parecem reavivar a sua concepção, né, o seu saber territorial, a partir do momento em que a gente está mapeando, está dando valor, né, aos lugares sagrados, ao seu território, tá? Por fim, vamos lá àquele tema que a gente falava. Terra indígena é diferente de território. Terra indígena, em geral, é menor que território, né? Então, os territórios indígenas passam a ser uma negociação para viabilizar, né, esse direito à terra, né? Então, no caso de Entre Serras e Pancararu, a gente viu o esbulho que foi retomado, que é Entre Serras, e viu também a questão das pontas de rama, né? No caso do Chocó, né, a gente tem a retomada das fazendas, eles se apresentam contentes e orgulhosos com sua luta que permitiu esse território. Eu coloquei 8.900, eu errei, 8.100 hectares, tá? Eu corrijo para enviar para você, Luciano. Então, assim, curiosamente, é o único desses 3 povos indígenas em que terra indígena se apresentou como igual a território. E no caso do Chacriabá, nós mostramos aí todas as reivindicações territoriais em função de existirem Chacriabá
fora do perímetro demarcado, né? A bancada ruralista presente no Congresso, obviamente, vai dizer que mandem todos os Chacriabá para dentro da terra indígena que já foi demarcada, né? O que seria, obviamente, uma violência sem tamanho, né? Já que rancharia, Capão, Dizimeiro, né? Caraíbas, que é uma comunidade dentro da área do parque, né? São todos Chacriabá e, enquanto Chacriabá querem permanecer no lugar de origem onde está, né? Então, eu termino aqui minha apresentação, né? Colocando essas reflexões para a gente pensar um pouco a apresentação, ver se foi tirado algum proveito aí e também garantir, permitir aí a quem quiser questionar, ou então perguntar, ou então comentar simplesmente a apresentação que eu acabo de terminar. E eu agradeço desde já, tá, gente? Eu vou passar a palavra para você, Luciana, para conduzir aí o debate com todo mundo que quiser. Obrigada, Maurice. Bom, nós tivemos um probleminha de internet no começo, né? E aí eu apresentei muito rapidamente Maurice, né? Mas ele é doutor em humanidades, né? Geógrafo, né? E veio hoje discutir conosco aqui o tema do mapeamento e educação intercultural. Eu já coloquei aqui no chat o nosso próximo encontro, eu falo no final. E aí eu gostaria de abrir agora, né, se alguém tem alguma questão. A Emília já levantou a mão aqui. E também gostaria de ressaltar que estamos hoje com a professora Sheila, da UEPB Campus 3, que é professora da disciplina Educação Indígena, e alguns alunos, acho que da turma de Sheila também estão presentes. E professor Valdeci, que também é do curso de História, e que também trabalha com a questão da educação indígena, educação africana e afrodescendentes, né, afro-brasileira, já há bastante tempo, também com a extensão, com a formação de professores, né, que também tem uma grande contribuição nessa discussão lá no centro e na UEPB, e também gostaria de convidá-los, né, a participar conosco desse debate aí, tá certo? E quem gostaria de colocar, pode colocar as questões aqui no chat, ou então levanta a mão e a gente pode abrir o microfone para perguntar diretamente para Maurício algum comentário, ok? Sheila e Valdeci, fiquem à vontade também para se colocarem. Além de Estevam, né? Deixa eu ver se Estevam ainda está por aqui, acho que sim. O professor Estevam também participa da coordenação conosco. E o professor João Matias, que hoje não está aqui na sala, mas também faz parte da coordenação do projeto Saberes. Diga, Emília, você já levantou a mão? Pode falar. Todos. Eu fiquei curiosa para saber como eles trabalham a questão do CRUA, né? Porque a minha avó, ela trabalhava para fazer doce, ou então como planta medicinal, né? Para tratamento de inflamações. E aí, quando ele falou do uso do CRUA, eu fiquei curiosa para saber se eles usavam só para fazer as vestimentas para os encantados, ou também se usavam de outra forma. Isso foi comentado lá, né? Há outros usos do croá. O croá é uma planta muito importante em vários lugares, né? Mas, no caso, a principal mesmo é porque é a vestimenta dos encantados. Aí não tem para ninguém. O croá, lá da Serra dos Pancararu, ele é especificamente... não se conhece modos de plantar o croá. Então, ele só é colhido nativo, né? Então, para eles, isso foi um ponto muito central, até para pensar um pouco essa questão do selvagem, né? Quer dizer, vamos dizer assim, do indomável, daquilo que não é cultivável, né? Sigue. Outra coisa que eu também fiquei curiosa quando o senhor falou sobre ponta de rama. E eu lembro que tinha uma amiga do meu pai
meu pai, se estivesse vivo hoje, e é meu pai biológico, não é meu pai de criação, ele estaria com 111 anos, né? Ele nasceu em 1909. E eu lembro que essa senhora, que era bem da idade dele, ou mais velha, ela chamava o meu irmão caçula, né, de, de crueira ou ponta de rama. E aí eu fiquei curiosa em relação ao uso do termo, né, ponta de rama, que eu acredito que nesse sentido, em relação ao pessoal, os povos indígenas, pelo que foi trabalhado aqui, eu acredito que seja como se fossem as extremidades da tribo, seria isso? Perfeito. É exatamente isso. Digamos que são os descendentes daqueles Pancararu que ficaram, né, na terra Pancararu e que mantiveram a sua origem, né, de alguma forma, né, sem se dizer Pancararu, mas disseram, poxa, mas eu sou indígena, né, eu sou Coiupancá, né, eu sou Jeripancó, eu sou Caruazu, né, todos esses são considerados pontas de rama dos Pancararu. A ideia de ponta de rama é exatamente essa, né, o brotinho, né, que saiu daquele tronco enraizado, né, que está na caatinga, que está, portanto, na terra Pancararu, e que seguiu à frente como se fossem filhos dos Pancararu, né? Tem literatura sobre isso, tem vários estudos aí de gente daí do Nordeste, né, de universidades daí, de Pernambuco, eu vi alguns, e eu posso depois passar para a Luciana, para a Sheila, conforme for. Eu acredito até que a Sheila já deva conhecer, né? Alguns desses estudos são sobre as próprias pontas de rama. Outros discutem o tronco forte e as pontas de rama. Então, valem a pena de serem lidos, tá? Obrigada, professor. Tudo bem. Oi, mais alguém? Não? Enquanto vocês vão pensando aí, Luciana. Sheila, né? Sheila. Tá. Oi, diz, Maurício. Não, justamente, havia algumas pessoas que já haviam identificado aqui no chat uma vontade de falar. Acho que Samuel Amâncio, né? É Samuel de Sheila, Araújo né? Amâncio. E a Sheila, acho que também antes. Tá. Oi, Sheila. Boa tarde. Oi, boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde. Luciana. Boa Maurício, um prazer conhecê-lo e receber aqui, né, mesmo que virtualmente, mas aqui na nossa universidade, né? Cumprimentando aqui o professor Valdeci e as outras pessoas, não consigo ver todos com detalhes, mas tem alguns estudantes da disciplina também, de educação escolar indígena, que também estão aqui. Eu gostaria que, se eu puder falar um pouco mais e trazer essa experiência compartilhada aqui conosco, sobre essa relação do indigenista, do pesquisador, do estudioso com essas comunidades, como essa recepção, como se dá esse contato, se para alguns povos isso é mais tranquilo e para outros nem tanto. E, enfim, falar um pouco do papel e da a presença do indigenista nas comunidades e junto a esses povos indígenas. Muito obrigada. Bacana demais tua pergunta, Sheila. Enorme, né? Dá uma tese. Na minha tese, inclusive, eu falo um pouco sobre isso. Bom, primeiro, como eu te disse, né, eu trabalho com muitos povos indígenas já, né, há muito tempo. Então, o que eu posso dizer? Que alguns povos indígenas, né, a gente vem quase que encomendado, né, eles me chamam para trabalhar, né. Os Terena foi o caso, eles precisavam de alguém para ajudar com a parte ambiental e a parte de mapas. Existia um pessoal que já trabalhava lá, que é o CTI, Centro de Trabalho Indigenista, né, e a gente via que as questões ambientais que eles levantavam eram muitas vezes questões territoriais, né, quer dizer, os problemas ambientais advinham de questões territoriais, de falta de terra, né? Eles diziam, mas a nossa terra não é só isso, a gente chegava até o rio, essas questões, né? Então, poxa, nada mais tranquilo eu ia ajudar, né? E ainda mais com uma pessoa que já conhecia, né? Então, muitas vezes o trabalho com povos indígenas vem auxiliando alguém que já trabalha lá em área, né?
Eu acho que é importante falar, né, sobre esses diversos contextos do Brasil, né? Na maioria, os povos indígenas vêm sofrendo violências muito grandes, né? E a demanda, né, portanto, de apoiadores é muito grande também. Então, a grande questão é como é que consegue ir trabalhar com eles, né? Qual é a diferença que tem entre eu ir, né, vamos dizer assim, um missionário que tem interesse religioso e um fazendeiro, né, ir para eles. Eu diria que, enquanto o missionário e o fazendeiro têm projetos para os povos indígenas, né? No meu caso, né, eu só aceito para um trabalho com povos indígenas no momento em que eu é, eu me submeto ao projeto dos povos indígenas, né? Quer dizer, onde eu percebo, né, o protagonismo deles, a intenção deles, né, ajudo, a gente acaba fazendo um pouco esse papel, mas assim, centralmente a partir de uma situação instalada, né, de insatisfação com uma realidade, com uma questão que está posta, né, por eles. Então, essa insatisfação me leva a, então tá, eu me sirvo, né, do meu trabalho, da minha técnica, da minha experiência, né, eu acho que o nosso papel é esse, né, eu falei de Prometeu, né, porque de roubar o fogo dos deuses para entregar, né, de ser né, o nosso papel, em grande parte, é um papel de traidor, né, sabe aquela história do tradutor traidor, né, que o tradutor, né, muitas vezes ele vai fazer o papel de traduzir, né, de uma forma que seja conveniente dado lado, né? Ele tem um compromisso com um dado lado. Então, a tradução cultural, né, ela se deve ser pensada assim, porque os povos indígenas, eles estão estudando a gente, né? Eles precisam entender quem somos nós para se defender, né? Essa é a grande questão. Então, à medida que nós pegamos as nossas ferramentas e entregamos a eles, né, nós estamos dando um poder, né, quer dizer, favorecendo que eles assumam um poder muito maior, né, para se defenderem de uma sociedade como a nossa, que é essencialmente uma sociedade colonial, né, colonialista, né, tem interesse muito maior sobre a terra dos povos indígenas do que sobre eles como eles são, entende? Então, hoje, quando a gente vê, né, uma série de jovens, né, nem só jovens, várias pessoas indígenas, né, fazendo universidade, né, a gente considera isso uma conquista enorme, né, e que de alguma forma se deu por um trabalho em aldeia que ajudou esse processo, né, e isso feito por diversos atores, né. Davi Copenaua conta que ele foi alfabetizado por missionários, né, não é esse o problema, né, mas ao momento em que ele, né, adquire a ferramenta, né, da escrita e passa a escrever os seus bilhetes para os órgãos, né, a questão, vamos dizer assim, missionária do interesse religioso na história é até minimizada, no momento em que ele deu uma ferramenta muito mais poderosa do que o seu interesse religioso, né? Aí vamos discutir, com certeza, se esse interesse religioso é válido ou não, né? Hoje o Davi discute isso, tanto que o livro dele, A Queda do Céu, né? Estou falando do Davi Copenau e Yanomami, A Queda do Céu deixa claro que hoje ele é um Shabari, né? Um xamã, e não um padre ou um pastor, né? No caso ele foi quem tentou catequizá-lo era um missionário evangélico, né? Mas nem por isso ele deixou, né? Quer dizer, ele teve força e poder para encontrar aliados, né? E gente que defendesse efetivamente a sua, o seu projeto, vamos dizer assim, de estar no mundo, né? Então eu considero meio assim. Agora, com relação a ser bem recebido ou não, Sheila, no meu caso, teve esse diferencial de que eu sempre fui muito mais chamado a trabalhar por gente que já estava do que, né, então eu não tinha um projeto meu, interesse meu para povos indígenas, cheguei lá com uma ferramenta, mas centralmente com uma proposta de
abaixar a cabeça e saber que nesse contexto da ferramenta, né, vamos dizer assim, que a ferramenta leva a uma superestrutura, como diz o Marx, né, quer dizer, a um conhecimento de ideias, né, antes disso, né, tem uma praxis, tem um território e um saber territorial que foi constituído através dessa praxis, e que isso é o carro condutor, né, quer dizer, os saberes indígenas que tem que conduzir o processo, e não o meu, né, então, talvez por isso que a experiência acabe sendo bem sucedida e não se ofereça essa resistência, né, então, sei lá, fica a dica também para pensar quem tem interesse em navegar por esse universo do indigenismo, tá? Não só do indigenismo, mas acho que da conversa popular, né? Da conversa com o povo, da conversa com qualquer lugar que a gente vá. Você vai no assentamento, precisa estar muito antenado em mais ouvir do que falar, né? Não se ater àquela postura de já saber alguma coisa, né? Se você humildemente tem como também trazer alguma coisa de novo, beleza, mas ouça muito, isso é muito importante. É isso. Pronto. Alguém mais gostaria de comentar, fazer alguma questão para Maurice? Eu queria dar uma Steven? palavrinha. Primeiro, eu queria agradecer, né, a apresentação muito, muito rica. Acho que a gente aprendeu muito nessa tarde. O que eu queria era ouvir de você um pouco sobre a conjuntura política atual, né, como é que é a política ambiental e a política que o governo vem fazendo em relação aos povos indígenas. Eu queria saber um pouco o que é que mudou, quais são os efeitos, né, sobre os direitos dos povos indígenas, sobre a questão das demarcações de terra. Você sente uma mudança muito importante? Quais são os efeitos que a gente pode perceber assim de uma forma mais clara? Perfeito, Estevão. Muito prazer aí, viu? Com a Luciana aí tocando esse trabalho maravilhoso. Eu nunca tive uma sala tão cheia. Acho importante comentar isso, tá? Maurício, eu quero aproveitar aí a deixa de Estevam e fazer o meu comentário também. Como você estava dizendo, né, a gente também aproveita aqui, eu também me considero ponta de rama. Né? A família tem descendência e a gente não sabe de onde que é, mas tem. Descendência bem próxima. Eu também gostaria de dizer que esse nosso trabalho no projeto de extensão é também essa perspectiva de estar trazendo, né, essa fala, né, e essa conexão nossa com os povos, né, originários, né, com as nossas descendências, né, tanto indígenas como africanas, né. Acho também um compromisso nosso em resgatar isso aí, que já é um trabalho feito no CH, principalmente por professor Valdeci, né, ele deu início há algum tempo já com o professor Ivonildes e outros tantos colaboradores, e a gente também não perde essa perspectiva, né? Só ampliamos no sentido de incluir novas leituras, novos saberes de continentes diferenciados até, se for o caso, né? Do Ocidente, do Oriente, então a perspectiva nossa é um pouco mais ampla nesse sentido. Mas é um compromisso nosso estar trazendo essa fala, essa compreensão também, né, de outras aprendizagens, de outras culturas, né, e a gente está construindo novos saberes, novas perspectivas a partir disso. Então, esse momento de hoje é muito importante para a gente nesse sentido. Eu acho que é um marco também, sabe? Até hoje, acho que nunca tínhamos tido nenhum encontro que falasse diretamente da educação indígena, dos povos indígenas. Então, para mim também é uma homenagem que a gente faz, né, às nossas ancestralidades, né, que todos nós, quem não é indígena no Brasil, né, quem não é? Então, acho interessante. E aí, quando eu estava vendo seu material, a
questão do mapeamento, né, ele traz muito todas as questões que envolvem essa população, né, é um mapeamento, de fato, muito atual, muito recente, e minha pergunta é justamente nesse sentido, porque ele foi feito no governo da ex-presidente Dilma, né, e aí agora nós temos um outro contexto, uma outra realidade, inclusive com muitos conflitos em relação ao Ministério do Meio Ambiente, né, e a política ambiental como um todo. O Brasil, inclusive, é destaque internacional na questão das queimadas e de todas as coisas, tudo que vem acontecendo em relação à Amazônia. Então, também era nesse sentido, como é que você vê esse momento, né, em termos de análise, de perspectiva. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse papel das mulheres, né, que você tocou assim rapidamente, mas como é que se dá essa participação feminina no resgate, né, das culturas, na ampliação dessa questão do acesso à educação mesmo escolarizada, que eu sei que tem, né, e aí se desse para passar um pouco por essa questão da educação, que a gente combinou, né, de falar um pouco sobre como é que se dá a educação lá, tem escola, as escolas funcionam, são do município, são da própria comunidade, tem financiamento, não tem, quem são os professores, né, um pouco como é que é essa realidade, e eu já pensei, até falei com você, já me veio assim a ideia da questão da publicação, né, não sei se vocês pensaram em publicações didáticas, né, material didático que deve ser entregue nas escolas, né, nas escolas estaduais, nas escolas municipais. A gente tem a lei, né, a 11.645 de 2008, que prevê, né, a história e a cultura indígena na educação básica, né, ensino médio e fundamental. E aí eu acho que o material de vocês é excelente nesse sentido, para poder ser transformado, né, em um material didático que pudesse chegar às escolas, para que as crianças em área urbana, ou até em área rural, né, os jovens, os adolescentes, possam ter uma aproximação maior dessa realidade. A gente não precisa ficar só com os discursos oficiais. Acho que fazer essa ponte, né, entre as comunidades indígenas e a própria população urbana, né, é muito importante a gente se reconhecer todos como brasileiros e brasileiras, né? Porque tem muita aquela coisa assim, os indígenas lá longe, é como se eles nem estivessem aqui, né? E a gente aqui. Então, assim, há uma distância que foi construída, né? Há toda uma coisa aí construída que a gente pode começar a desconstruir isso, né? E aí nos aproximarmos e fazermos uma leitura, né, muito mais complexa dessa realidade, né? Então, eu queria que você tocasse nesses pontos, se for possível, né? Tá bom. Ô, Estevão, eu vou pedir a permissão para começar por ela, tá? Porque o teu assunto é bastante longo. Tranquilo. E eu quero trabalhar com muito detalhe no que você me perguntou, tá? Na verdade, vai permear o que a Luciana também falou. E eu quero colocar isso porque quero lembrar Milton Santos, né? Que, assim, nunca foi um teórico, uma fala, né? Eu nunca ouvi uma fala do Milton Santos que não fosse uma fala problematizante, instigante e até, de alguma forma, que, vamos dizer assim, desanimasse alguns públicos, né? No sentido de que ele sempre colocou questões de forma mais complexa do que a gente, ao primeiro momento, enxerga, né? Em outras palavras, eu vou questionar um pouco, né, alguns maniqueísmos, né, e ver que, bom, a gente, por exemplo, vou começar então, como eu disse, pela educação, né, pelo tema que a Lu colocou. Tá, primeira questão, né, existe educação indígena e existe educação escolar indígena, né. A educação escolar indígena tem o direito a uma educação diferenciada, está na lei, né, desde do 231, que garante os direitos à sua própria cultura, seus próprios modos de aprendizagem, a lei da educação indígena também acompanhou essa mesma pegada. Isso é muito importante, né? Ainda assim, né, nós não devemos deixar de considerar a escola é um instrumento de Estado, né? E, assim, estar nas questões dos povos indígenas, de certa forma, isso internamente, né,
vamos dizer assim, ser contra o Estado, no sentido de que as lideranças indígenas são respeitadas, mas o líder, o cacique, gente, se vocês um dia quiserem ser cacique, vocês vão perceber isso, é o que mais obedece. O cacique, coitado, se ele não ficar ali olhando se está todo mundo bem, ele só apanha, ele deixa de ser cacique. Ou seja, em povos indígenas, essa questão de liderança, de que alguém manda e o outro obedece, não é bem verdade. Né? Assim, a gente vê que a política, o poder está muito mais, né, horizontalizado, né? Você não tem um poder central. E onde que isso se reflete na escola, né? A escola, sendo um instrumento de Estado, a gente deve tomar muito cuidado, né, com o que dela é, né? Então, existem posturas diferentes entre diversos povos indígenas. Alguns incorporam a educação indígena como educação escolar indígena, outros não. Os Yanomami, com o qual eu trabalhei, dizem não, né? Quer dizer, se eu vou para a roça, isso não é educação escolar, é educação indígena, e eu não vou colocar esse conhecimento na escola. A escola é para ler e aprender, ler e escrever, é para aprender matemática. A escola é para aprender coisa de branco, né? Naba, como eles falam. E assim, os conteúdos que a gente aprende, que a gente trabalhava, muitas vezes partiam, uma visão freiriana, obviamente, de conhecer as palavras que fazem referência às coisas Yanomami, mas a ideia final era que os conteúdos também abarcassem questões que hoje, né, está no universo branco. Pelo motivo que eu respondi a Sheila, né, de que a gente deve dar o fogo, né, tirar o fogo dos deuses e entregar aos humanos, né, quer dizer, nós devemos, de alguma forma, ser traidor no sentido da ferramenta passar para a mão deles, né? E nesse caso, eu acho que assim, eu tenho um retorno muito bom dos dois povos que eu trabalhei no Nordeste, o Chocó e os Pancararu, né? Outros povos eu já ouvi isso também, né? Que é exatamente esse, gente. Quando surgiu o Atlas Chocó e o Atlas Pancararu, eles falaram, gente, a gente vai trabalhar com isso na escola, que maravilha. A gente tinha um mapa do Brasil, a gente até tinha um mapa de Pernambuco, um mapa de Sergipe, mas nós nunca tivemos um mapa da nossa terra. Agora nós temos, né? Então, assim, essa construção que foi feita pelos próprios protagonistas das terras indígenas, né, pelos jovens e lideranças daquelas terras indígenas, né, se transformou num material que vai ser usado por muito mais tempo e também com objetivos educacionais na escola, né, e que vai permitir, inclusive, essa postura mais de bater no peito e lembrar que, poxa vida, né, essa é a nossa terra, né? Então, esse é um aspecto que eu queria lembrar com relação à questão da educação. Putz, Luciana, vou pedir para você me lembrar que eu estou sem não fiz anotação. Quais foram as outras questões que você colocou? Sobre o papel das mulheres, né? E também é um pouco na linha do que Estevam colocou, como é que está esse momento agora, né? Tá. Como é que vocês avaliam? Tá bom. Ficou melhor assim, ficou mais fácil. O papel das mulheres, eu já falei durante a apresentação, eu vou confessar um defeito, uma dificuldade minha, né? Que como homem, né? Como alguém do sexo masculino, sempre senti muita dificuldade, talvez colocada por mim mesmo, mas muitas vezes por outros, obrigado, né? Entrar no universo feminino. Né? Nos Yanomami isso foi claro, né? Apesar de que haviam mulheres até bastante falantes, e eu consegui muitas vezes falar com elas, mas assim, há uma dificuldade muito grande da minha parte, no sentido de que a gente tem diferenças de posição, que no caso do que eu vivi lá, né, eu me senti pouco à vontade, muitas vezes, a ter como interlocutor mulheres. Né? E é uma pena, eu confesso. Né? Eu estou falando de uma dificuldade sincera, porque o que eu mais percebo hoje, né, é esse protagonismo. Né? Um protagonismo que nem sempre é político, hoje já é. Né? A gente tem a Sônia Guajajara, a gente tem a Querexu, em Champire, aqui em Santa Catarina, você tem várias mulheres tomando a frente, né? A Titinã
chavante, né? Agora, esse papel que as mulheres desempenham no conjunto do universo, né? Não na interlocução com os não indígenas, mas no conjunto do universo indígena, é fundamental, né? E nunca é um papel subalterno. Essa ideia de papel subalterno é uma ideia um tanto furada. Existem problemas de machismo nos povos indígenas? Existem, vamos ser sérios, né? Mas, assim, até questões do tipo, no caso dos Yanomami, eles se casam, para onde que o rapaz vai, né? Para onde a família nova vai? Vai para a casa do sogro, porque o sogro quer ver muito bem como o genro trata da sua filha, né? Não tem outra história, né? O genro vai caçar para só, entende? Tudo isso é importante de você notar, parece um detalhe, mas é importante você notar para você ver que assim as relações de poder não são necessariamente relações em que os homens se sobrepujam, né? Os homens têm um papel muito mais, isso é claro, e aí talvez infere o machismo, né? Da representação externa também, né? Tanto nas relações intercomunitárias como nas relações, né? Isso é reproduzido das relações com os não indígenas, né? Então, isso é importante de dizer, né? Então, o papel das mulheres, sobretudo a questão dos cuidados, e aí a gente nota a importância, né, de valorizar esse trabalho, porque os cuidados são com a terra e com a gente, né? Essas duas questões assim são fundamentais hoje enquanto mudança de ótica na política, né? Quer dizer, imagine, aí eu vou para o terceiro item, o item do Estevão, que é o mais importante, né? Imagine, né, se a gente tivesse uma pessoa com essa noção, quer dizer, que eu preciso cuidar e não, né? Alguém ia falar, gente, vamos trabalhar porque tem economia. Ah, vai acontecer algumas mortes, entende? Imagine que alguém, né, com uma perspectiva, vamos dizer, que é essa que as mulheres me ensinam na terra, né, nas áreas, nas terras onde eu trabalho, nos povos que eu trabalho, né, alguém teria isso como possível. E isso é admissível pela população, né? Quer dizer, logo se formaria um consenso contrário à ideia de que a economia possa ser mais importante do que cuidar da vida das pessoas e cuidar da terra, né? Nunca poderia se pensar uma economia que se destrói a terra, porque isso não é uma economia, isso é o contrário de uma economia, isso é a destruição, né, da terra, né? Aí eu já estou falando claramente, né, do que o Estevão me perguntou, né? Eu vou ampliar essa questão, né? É claro que a gente sabe que existem diversas medidas, né, sobre povos indígenas, né, que estão, né, em questão, estão sendo postas agora, né? São diversas violências, né? Entre elas eu citaria o PL 490, né? Mas estão em todos os níveis, né? No executivo, desde medidas da FUNAI que diz assim, se uma associação indígena junto com alguns brancos quiserem plantar soja dentro da terra indígena, não precisa licenciamento, porque é interesse deles. Tem questões desse tipo sendo discutidas que a gente tem que perder tempo, escrever cartinha para o Ministério Público, entende? Levar à frente para que isso possa ser discutido num âmbito maior e ser resolvida no âmbito da justiça, né? Então, assim, estamos vivendo um momento muito grave, né, de mudança institucional. E eu posso afirmar, Estevão e Luciano e todo mundo, né, que esse momento não começa, e vocês devem, eu acho que é muito importante vocês se aterem a isso, não começa com o atual governo, Jair Bolsonaro, tá? E aí é que eu digo que eu talvez, de alguma forma, coloque coisas que talvez não se desagradem, né? E não tenha uma postura maniqueísta. Então, eu vou expressar aqui.
Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Lula. Acompanhei o Lula em São Paulo na época em que ele era metalúrgico e tudo mais, tá? E tenho certeza que o projeto político que está posto, né, pelo PT é um projeto político muito mais salutar para o país e resolve muitas dessas questões. Uma delas, né, de justamente valorizar a vida, a gente, né, e a economia do ponto de vista nacional, né, não desse ponto de vista maluco que fala de um mercado, né. Então, para falar disso, né, eu queria lembrar que já no governo Lula, né, houve um acordo muito grande, né, com essas elites que, com toda sinceridade, não tem nem de elite pode se falar, né, porque o projeto político que estava em vista, né, e que está agora dessa galera que era do PP, era do PDS, era do Arena e era dos militares, é o projeto político, né, que de alguma forma subtrai do Brasil, né, para dizer que a economia anda bem, né? Então, a gente tem justamente um interesse econômico sobre a terra, que é um interesse colonial, né? Um interesse de você retirar a madeira, retirar o minério, né? Transformar isso em números, né? Que absolutamente estão fáceis de serem lidos pela gente, né? Dizer que a economia está bem, que a economia cresceu 5%, tendo caído 4%, né? Claro. Né? Então, e que essa recuperação se dá como? Com a venda de commodities, né? Soja, etc. e tal, que também prejudicaram povos indígenas, já na época do governo Lula, né? E que atualmente prejudicam muito mais. Né? Então, essa primarização da economia, né, essa situação, nos traz uma questão muito séria que a gente precisa colocar em questão, colocar como ponto de conflito, né? Que é um conflito com projetos de Estado, tá? A gente vê, né? Para pensar uma alternativa real, né? Não estou dizendo que não estou querendo ser, estou sendo crítico para que a gente corrija posições, né? Políticas e projetos políticos, tá? Então, sobre isso, né? O momento atual é muito mais grave, né? E transcende o executivo, transcende o governo federal, o governo do Jair Bolsonaro, que obviamente está agora em plena sintonia com o Congresso Nacional, mas a gente sabe que no Congresso Nacional, atualmente, né, mais de 50% dos seus deputados e senadores são milionários, né? E além de serem milionários, defendem o interesse, né, econômico desses milionários. E que no caso do Brasil, né, isso se dá da forma exatamente da defesa dos proprietários de terra, né? E essa é a grande questão que a gente precisa estar atento na próxima eleição, né? Não adianta eleger um executivo progressista, vamos dizer assim, que tem uma postura diferente, né, em relação à economia nacional e à população, se a gente não tiver em discussão que também aqueles que fazem as leis, né, sejam pessoas comprometidas com o campo mais popular, porque é inaceitável, né, o que vem sendo discutido e do modo como vem sendo discutido no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, né, que vem sendo feito de uma forma estritamente autoritária sobre povos indígenas, né? Eu falo do 490, que foi votado, que corre risco de entrar em votação em regime de urgência, né? Esse PL 490 impede novas demarcações, permite que povos isolados sejam contatados, né? Que se adentrem em terras de povos isolados, que permite, lembre-se, isolamento não é isolamento porque a pessoa está perdida, é isolamento voluntário, né? São povos indígenas que recusam, né, o contato, né? Hoje a gente tem um termo que diz povos resistentes ao contato, né? Não querem serem contatados. E também para povos de recente contato, isso é extremamente pernicioso, porque permite, inclusive, exploração econômica, né, nas suas terras. Então, esse PL 490 é seguramente o pior de todos, né, atualmente, né? E o principal ponto dele era a questão do marco temporal,
Eu não sei se eu posso explicar aqui, se é muito tempo, mas acho que vale a pena dar uma palavra, né? Quer dizer, esse marco temporal nasce justamente da demarcação da Raposa Serra do Sol, quando ela foi discutida no STF, no Supremo Tribunal, e o Aires Brito fez um voto favorável à demarcação, foi seguido pela sua maioria, mas teve o Menezes de Direito que votou, que aceitou o voto do Aires Brito. Incrível, né, gente? O Aires Brito, filho de fazendeiros da família Brito, lá de Sergipe, né, onde teve conflito com o Chocó, apoiou os índios da Raposa Serra do Sol. Mas, no final, o Menezes de Direito cria uma série de condicionantes, dentre elas, né, de que haveria uma marca territorial que seria a presença indígena em 1988, em outubro de 88, naquela terra, para dizer que aquela terra poderia ser demandada, né, ser considerada terra indígena. Ora, né, quem conhece a história do Brasil, e é só através da história que a gente pode entender esse Brasilzão, né, da história e geografia, né, a gente vai perceber que as violências, né, sobre povos indígenas, com interesse nas terras indígenas, foi a pauta, né, foi a figura, não foi o fundo, não foi um detalhe, não foi um efeito colateral, né, foi desde o início. Então, os poucos indígenas atualmente existentes, né, são menos de 1% da população, né, quando, né, reafirmam, né, o esbulho, contam a sua história, são muito claros, né? E, gente, não venham com essa. É muito difícil alguém, né, enganar uma pessoa treinada, tá, em antropologia, tá, dizendo que, não, eu inventei uma terra indígena. Isso é inviável, né? Assim, as terras indígenas, todas as quais eu passei e conversei, enfim, todos os trabalhos que eu li, demonstram claramente, né, que essas demandas territoriais têm sua legitimidade, né? A mais gritante, eu lembro dos Kaiowá, Guarani, lá do Mato Grosso do Sul, como é o caso das pontas de rama, né? Isso não é exceção, é regra, né? As pontas de rama, né, em que os descendentes dos Pancararu estão reivindicando territórios em que eles justamente atualmente habitam e que eles podem considerar como deles, né? E digamos que essa ideia de que em 1988, né, quem estava na Terra tem direito, quem não estava não tem, e tem que provar, né, e o ônus da prova fica sendo dos povos indígenas, né, sendo que o esbulho, né, a gente sabe que é muito difícil uma pessoa de pele morena, né, com traços indígenas, adentrar um tribunal com uma queixa e ser ouvido à sua maneira de uma forma aceitável, né, em 1955, 1960, 1970. Então, você demonstrar que, né, essas pessoas não reivindicaram nunca aquela terra antes, ora, isso é uma injustiça extrema, né? Isso é uma maneira de criar uma dificuldade para demarcações de terras indígenas, né, que não vem ao caso, né, que não fazem sentido nem legítimo nem legal, né, pelo que está na Constituição, né. Assim, é a história, né, desses povos que pode dizer o que é a terra indígena, né. Então é isso que é importante a gente se ater, né. E por isso a figura do grupo técnico, que é formado de um antropólogo, de um técnico, analista ambiental e do técnico, né, de demarcação propriamente, que é o de delimitação, né, enfim. Então, são esses três agentes que vão fazer o trabalho de juntar terra, gente, e mostrar o que é uma terra indígena com seu devido povo, tá? Então, isso está em ataque atualmente de uma forma extremamente forte, devido aos interesses, né, econômicos, sobretudo, que são, na maioria das vezes, coloniais, no sentido de primarização da economia, de interesses sobre recursos que vão ser
extraídos e nunca mais teremos, né? Então, acho que eu não sei se respondi. Se vocês quiserem dar uma réplica, uma tréplica aí, fiquem à vontade. Estevam, vai comentar alguma coisa? Para mim tá perfeita a fala. Ok, então. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão para o professor Maurice? Aqui no chat não tem questões, aí nem vi mãozinhas levantadas. Então, se não tem mais questões, não é? A gente vai caminhando para o encerramento, né, da nossa atividade de hoje, da extensão. Gostaria de, novamente, agradecer a presença aqui de Maurice, que voluntariamente veio colaborar conosco. Com certeza, Maurice, da exposição que você fez, né, a gente vê que é um tema que não tem como se esgotar no encontro de hoje, né? Então, assim, já é um tema agendado para próximos e futuros encontros, com certeza, né? Tem muita coisa aí para a gente poder aprofundar, ver um pouco mais, né? E se complementando esse primeiro momento que nós tivemos aqui, né? E desde já você sinta-se convidado a voltar novamente ao projeto, né? E podemos aí trabalharmos juntos sempre que possível, né? Eu gostaria só de informar, o nosso próximo encontro, né, vai ser no próximo sábado, às 14 horas, como sempre, e o tema vai ser Meio Ambiente e Universidade, Reflexões e Experiências, né? E os nossos expositores, convidados, serão a Ana Maria Meira de Lelo, que é, se não me engano, da USP Sorocaba, né? É educador ambiental, também da USP, e Antônio Vitor Rosa, que também é educador ambiental, e membro ativo, né, da Redes Paulista de Brasileira de Educação Ambiental, e é da USP Ribeirão Preto, né? Então, os dois estarão aqui conosco. Acho que é um tema que nos interessa bastante, porque a UEPB agora, né, recentemente, está num processo de formação da comissão, por exemplo, de direito de bem-estar animal. Existem iniciativas que são individualizadas em termos desse trabalho com educação ambiental, não é? E direito dos animais, mas ainda é uma coisa inicial mesmo, né? Ou individualizada. Então, essa colaboração, né, da experiência tanto de Ana Maria quanto de Vitor vai poder colaborar muito conosco, né? Para a gente poder dar passos mais firmes, mais significativos para o futuro, né, nessa área. Então é isso. Acho que, não sei se Estevam gostaria de falar alguma coisa, Sheila também, né? E novamente agradecer, pedir desculpas pelas dificuldades tecnológicas que enfrentamos, né, inicialmente, mas deu tudo certo, né? Conseguimos resolver, né? Sheila e Estevão estão aí, né? Se quiserem também se despedir, e então depois a gente pode deixar para Maurice fazer suas considerações finais. Eu só queria reforçar o convite, né, a Maurice, para que ele retorne depois para a gente aprofundar mais essas questões. Acho que foi muito rico mesmo assim a exposição e o diálogo. Eu queria também dizer que eu acho que é um passo importante que a gente está dando, assim, trazer essas discussões para o campo da extensão, né? Eu acho que são temas que sempre ficaram um pouco de lado, assim, lá no nosso centro, especialmente as questões ligadas às experiências de saberes da tradição, temas que a gente vem tentando discutir aqui, articulando com o problema do meio ambiente. Eu acho que a gente acaba fazendo um diálogo também com outros pesquisadores, né? Então, trabalhando com temas comuns, e eu acho que, no final das contas, é uma sinergia que a gente cria de modo a fazer com que a gente avance. E aí, reforço mais uma vez, que foi excelente, Maurício, a apresentação, e a gente espera contar contigo mais à frente.
Eu queria só agradecer, Luciana, pelo convite, né, por abrir esse espaço aqui para os estudantes. Parabenizar mais uma vez, né, você, professor Estevam, pela organização da extensão e pela rica contribuição e apresentação do Morrice aqui conosco. Foi muito, muito importante. Tenho certeza que todas as pessoas já estão aqui expressando no chat a satisfação e a alegria em poder compartilhar, em poder saber um pouco mais dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Bom, acho que eu posso falar então um pouco para encerrar. Sim, Não sei se tem mais alguém, não, né? Não, não tem. Eu vi uns comentários aqui no chat emocionantes, agradeço a todos aí. Eu quero lembrar que toda a minha formação foi feita numa universidade pública, então é minha obrigação aqui. Então eu me sinto como que essa questão de estar como voluntário, sabe, não é isso, como uma obrigação pela formação que eu recebi, né, do povo brasileiro. Então, chamem mesmo. A gente marca novos encontros, marca uma nova rodada de projetos, de possibilidades, e eu fico no compromisso de passar para a Luciana alguns materiais, né, tanto meus como de outros, que atendam às dúvidas e questões sobre povos indígenas, sobre o contexto atual, etc. e tal, para que a gente mantenha isso como uma rede do tipo ninguém solta a mão de ninguém, que a gente está precisando, né? A gente está precisando muito se antenar no que está acontecendo na Amazônia, como eu também me anteno no que está acontecendo aí, enfim, em cada lugar, com cada brasileiro, tá? Então, para mim é da maior importância eu ter tido esse contato com vocês e fazer disso uma conversa maior do que a que eu tinha antes de conhecer todos vocês, tá? Então, agradeço de novo a oportunidade. O Vitor é meu colega, tenho que agradecê-lo, apesar dele não estar aqui, porque foi ele quem me apresentou a Luciana, né? E ele foi meu colega aí de rampa da USP lá. Então, a gente tem uma Ele me história. disse que essa semana tá de férias, por isso que não está aqui. Eu vi no grupo de WhatsApp ele perguntando, alguém aí já está na manifestação? Então, assim, eu entendo que há concorrências sérias, né, com a presença mas aqui. aqui também é uma manifestação, né, de outro modelo. Claro. Olha, nós podemos disponibilizar os materiais na sala do Classroom, que tem todo mundo, né, pelo WhatsApp também, então tranquilo, super bem-vindo. E nossa ideia é mesmo essa, né? Para o próximo ano a gente está num processo de organização de uma rede, né? Então o projeto de extensão vai compor, a rede vai incluir o projeto de extensão, né? Ainda estamos definindo o formato, mas aí a nossa ideia é essa mesmo, é unificar pessoas, ideias, né? Que tem afinidade e a gente poder desenvolver um trabalho em conjunto. Um pouco baseado também na teoria de Boaventura de Souza Santos, né? Essa coisa da ecologia de saberes, mas também das redes, né? De saberes. Então, é um pouco por aí que segue nosso trabalho e a gente, com certeza, conta com a colaboração de vocês, com a participação também, viu? Tanto sua quanto de Vitor. Ok, minha gente, obrigada. Também. Diga. É só comentar que eu posso também depois passar o contato da minha rede de indigenistas no Nordeste, né? Com certeza. E tal, que vai ser um bom outro, né, ponto de conversa aí para vocês avançarem nisso. Tá, Sheila? Você que trabalha com educação indígena, tudo isso está aberto. Nós temos Sheila, temos professores também de outros campos. Nós temos o campus 2, que fica em Lagoa Seca, né? Pertinho de Campina Grande, e lá também se trabalha o curso de agroecologia, né? E aí temos vários trabalhos, também professores envolvidos com essa temática, inclusive junto aos movimentos sociais, né? E temos também uma ex-professora nossa que está lá, ex-professora que eu digo que foi do campus 3 e agora está no campus 2, que também era titular da disciplina de educação indígena, que é a professora Rita Cavalcante, né?
que podemos contar com ela também nessa unificação aí, né, de trabalhos. Então, tudo certo, né? Tudo dando certo. Então, mais uma vez, gratidão, Maurício, gratidão a todos que estão aqui, a Sheilinha, a Valdeci, que já saiu, mas eu sei que ele estava conosco, a Emília e todos mais, a Estevam, a professor João, que hoje não pôde participar, né, mas está conosco no projeto, e a gente se encontra próximo sábado, às 14 horas, vamos tentar ver se não dá o mesmo problema, né, da próxima vez, mas agora já sei como é que é aqui, que a gente vai se especializando a cada encontro, né, nas tecnologias, tá bom? Um abraço enorme a vocês e até a próxima, viu, minha gente? Boa semana, bom descanso, bom domingo, né, para todo mundo. Maurício, se cuide, cuida-te, como dizem os espanhóis, cuide aí desse resfriado, né, e até a próxima, contamos com você, viu? Um forte abraço. Valeu. Tchau, gente, um abraço. Prazer. Um abraço, Prazer nosso. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.